Olá a todos, a Grazi aqui mais uma vez e hoje estou trazendo para vocês um tema importante para muitas pessoas que, por exemplo, nos dias de hoje estão fazendo home office e precisa fazer assinatura digital. Então, o tema é assinatura digital. Muitas pessoas pensam que a assinatura digital só se pode fazer com PDF e normalmente tem que se pagar uma assinatura, né? Porque não é grátis para inserir a assinatura digital no PDF. E isso é uma coisa que se pode fazer com os ficheiros Word e praticamente todas as empresas são feitas com o ficheiro Word, na verdade. E depois guarda-se o ficheiro para PDF e obtém então o PDF que nós recebemos normalmente por e-mail com assinaturas digitais de várias pessoas. Ou quando vamos enviar então um documento por correio, que fazemos a assinatura no papel e depois, se a pessoa tem que enviar isso por correio também, pode digitalizar. Mas suponha que tem que fazer só uma assinatura digital, vamos ver então hoje como que se faz isso. É uma coisa muito simples. Muitas pessoas pensam que isso é uma coisa bastante complicada, mas na verdade a assinatura digital não é mais do que você ter uma imagem no teu computador e passar ela então para o ficheiro Word. Fica comigo até no final do vídeo e veja como se faça isso. Eu tenho aqui já essa declaração. Isso é um documento padrão que eu simplesmente peguei na internet, fiz a troca de alguns dados e agora eu vou mostrar para vocês como é que insere a assinatura digital aqui. Ou seja, você já tem que ter assinatura no teu computador. Se você não tiver, eu vou explicar no final da aula como é que você vai fazer também essa assinatura para o computador. Vai passar a assinatura, na verdade, para o computador. Então, fica até o final da aula e vamos já começar. Então, para inserir a imagem aqui, você pode clicar em qualquer parte do seu documento. Vou clicar em qualquer parte, você vai aqui no guia Inserir e aqui tem a parte Imagem. Se você já está acostumado com o ficheiro Word, já sabe como é que se insere uma imagem. Se não estiver acostumado com o ficheiro Word, você pode simplesmente ir na parte que eu falei do guia Imagem e buscar então aonde que você guardou a sua imagem. Se ainda não souber, como eu falei, vou explicar na parte final do vídeo. Então eu tenho aqui a imagem já com assinatura, tem uma que está no formato JPEG, que é com fundo branco, e tem outra que está com PNG, que é com fundo transparente. Eu vou fazer a inserção das duas para explicar como isso funciona. Se você já tiver uma assinatura, vamos supor que você está trabalhando numa empresa qualquer, que os donos da assinatura já enviou com fundo transparente. Então, eu vou inserir aqui o PNG, que é o fundo transparente, e quando você já tiver a imagem no seu computador, a única coisa que você tem que fazer é clicar do lado direito e colocar ela moldar o texto. Isso depende, obviamente, da versão do teu Office. Então, você vai aqui em moldar texto e coloca ela à frente do texto. Se você mexer ela, ela vai para cima de toda a parte do texto do seu documento. Então, você coloca ela na posição correta. E aqui, a única coisa que você tem que fazer é moldar ela ao espaço. Como você vê, ela está muito grande. Vamos supor que você não tem a imagem, então, em PNG. Eu vou no mesmo guia, imagem, e vou inserir aqui, então, a imagem com o JPEG, como nós falamos anteriormente, que tem o fundo branco. E aí, se você não tem se as pessoas não enviaram a imagem com fundo transparente, você tem que ter um software para retirar esse fundo. Eu, por exemplo, retirei da imagem anterior aqui com o Photoshop. Quem já conhece as minhas videoaulas de Photoshop, quem não conhece pode verificar lá. Como eu disse, eu ia falar no final do vídeo como passar a assinatura, se você próprio tiver que fazer a sua própria assinatura para o computador, então depois eu explico também essa parte aqui. Então, você tem aqui o fundo branco. Se você arrastar, vai ver que ela vai arrastar
erradas. Então, vamos fazer a mesma coisa, vamos em moldar texto e vamos colocar à frente do texto. Quando você arrasta aqui, ela vai realmente ficar em cima do texto, como ficou anteriormente a outra que estava em PNG. Só que, como o fundo é branco, não tem como a imagem ficar adequada, correto? Se nós tivermos aqui no guia base, porque quando eu fiz a parte de propriedade da imagem, né, e moldar texto, automaticamente ele já mostrou o guia de formatação, como vocês viram anteriormente. Vamos supor que não mostre no caso de vocês, e vocês estão aqui no primeiro guia, vocês vão então no guia formatar, e aqui no guia formatar, como vocês podem ver, tem as propriedades da imagem, vocês vão aqui onde diz cor, e com a setinha para baixo, clica e vai em definir cor transparente. Verifique que o meu mouse está uma setinha, e assim que eu clicar, o rato mouse vai ficar assim diferente, como se fosse um lápis de textura de pintar. Então, com essa parte, vocês vão clicar aqui nesse branco, e vocês vão notar que vai ficar então com fundo transparente ou PNG como a imagem anterior. E aconteceu. Agora, qual é o problema? A imagem está grande, como mencionei anteriormente, mas isso vocês podem simplesmente colocar ela ao tamanho do texto, porque está muito maior que a linha. E se vocês verificarem, ela está um pouco torta também. Então, aqui é só melhorar um pouco, colocar um pouco para a direita, e ela então vai alinhar na parte da linha. Diminuir então um pouco a imagem. E como vocês já repararam, na maioria dos documentos que recebem, eles têm aqui como se fossem em cima do texto, para aparecer como se fosse uma assinatura original, né? Ou seja, original no papel e não uma assinatura em digital, que isso é o que as grandes empresas fazem, como bancos, etc. Então, deixa um pouco da assinatura em cima do próprio texto do Word. E assim tem então uma sensação como se fosse uma coisa mais original, como se fosse não digital, né? Então, aqui nós já temos a nossa assinatura digital pronta, é só usar o documento em Word para guardar em PDF e nós vamos ter então a assinatura de forma que você pode enviar por e-mail, que se precisa de um documento com assinatura digital é porque obviamente vai mandar por e-mail ou alguma outra coisa do gênero. Então vem aqui, guarda para PDF, vou guardar no mesmo lugar que é no meu ambiente de trabalho e vou abrir para vocês para que vocês verifiquem como que ficou. Dependendo do leitor de PDF de vocês, que eu tenho aqui o Adobe Reader, é só dar 2 cliques e ele automaticamente vai abrir ali. Vocês podem fazer aqui com menos ou simplesmente com Ctrl e no scrolling do rato diminuir e o documento vai diminuir. Vocês podem verificar aqui que a assinatura digital já está pronta, já pode enviar o documento, então, por e-mail, seja qual outra forma que vocês quiserem enviar em digital. Se for para imprimir, a mesma coisa. Agora, por que essa assinatura está um pouco escura? Vou mostrar para vocês como eu fiz. Se vocês tiverem que fazer vossa própria assinatura em casa, a única coisa que tem que fazer é fazer uma fotografia em um papel branco, um papel com uma cor bem... que fique com a qualidade de imagem boa, branco e com bastante luz. Como vocês podem verificar aqui, eu já tenho fundo branco. Por quê? A minha imagem aqui, ela já está desselecionada. Se vocês não tiverem o Adobe Photoshop, tem versão grátis na internet. Tem muitos software grátis na internet para utilizar isso. Como, por exemplo, algumas pessoas usam o Canva. Se vocês não viram minhas videoaulas sobre o Photoshop e o Canva, dê uma olhadinha porque eles são muito bons, principalmente para tirar fundo de imagem. Agora, se eu clicar aqui, vocês vão ver que tem fundo. E a única coisa que eu fiz para tirar esse fundo aqui foi duplicar, então, a imagem. E depois que eu dupliquei a imagem, eu desselecionei a original e tirei o fundo da que eu dupliquei.
Vamos supor que eu não tenha essa daqui agora, eu duplico e vou tirar o fundo. Agora, por que ela ficou com essa cor assim mais escura que vocês viram no documento? Porque eu fiz. Ela estava com uma cor que eu não gostei e simplesmente eu coloquei aqui uma cor mais escura. E para colocar essa cor mais escura, simplesmente tem que clicar na foto aqui do lado direito e em todas as opções de preenchimento. E aqui tem todas as opções. Nós aqui escolhemos, então, o que nós queremos, que eu coloquei simplesmente sombra, preenchimento de sombra, para que ela ficasse com aquela cor. Não vou dar OK, porque eu estou aqui na parte original. Agora, vou desselecionar essa, vou duplicar novamente a anterior. E agora vou desselecionar a original. E aqui nessa, como vocês podem ver, eu já estou aqui com a parte da borracha, né? Selecionada, mas na parte da borracha mágica. E é só chegar aqui, então, e clicar em cima. Vocês vão ver que algumas partes ficaram ainda preenchidas porque estão dentro e não fora da assinatura. É só vocês chegarem aqui e clicar, então, que ela vai aparecer. Essa parte que eu expliquei para vocês é simplesmente para quem quer fazer a própria assinatura e não recebeu já com o fundo em PNG, que é transparente. Mas vocês viram que isso é só se vocês não tiverem uma boa qualidade de imagem, porque se vocês tiverem uma boa qualidade de imagem, a própria assinatura que vocês fizeram a foto e enviaram para o computador, ou a assinatura que vocês receberam com fundo, se for esse branco, muito branco, vocês podem simplesmente chegar aqui em formatação de imagem, como vocês viram, e na parte de cor transparente e retirar o fundo. O problema é se o fundo não for branco, vocês vão precisar realmente de um software para tirar o fundo, como eu expliquei ali, e tem o Canva também, que vocês podem ir lá e tirar. Então, a assinatura digital, como eu falei no início, é basicamente isso. É uma assinatura que vocês fizeram no papel, passaram para o computador, tira o fundo para poder ficar ali em cima das letras, como vocês podem verificar aqui. E isso é basicamente a assinatura digital. Quando vocês abrem com o leitor de PDF, está ali a assinatura digital normal. Vocês, obviamente, que se for vossa própria assinatura, pode fazer uma coisa menos, com as letras menos grossas, que foi o que eu fiz no Photoshop. Foi eu própria que fiz essa assinatura grossa. Mas se vocês receberem a assinatura das pessoas já com o fundo transparente, então não precisa fazer isso. Se vocês receberem com fundo sem estar transparente com o PNG e tiver que retirar, se for uma cor muito escura de fundo, se não condizer aqui com a cor do ficheiro do Word, então vocês vão ter que realmente ter um software para tirar o background. Mas se não precisar, se for uma cor assim, dessa forma que está aqui branquinha, vocês já sabem que é só fazer com a formatação. Espero que a partir de agora vocês consigam ter isso como utilidade, que isso vos ajude. E se gostaram, se inscreva no canal e também envia para os amigos que vocês acham que isso possa ajudar também. Obrigado por ter ficado até aqui no final do vídeo e até a próxima. Tchau!